iniciei a minha carreira com R$ 0 e muita vontade de crescer. Então eu precisava de lucros imediatos. Eu não vou dizer que não foi difícil. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Tá bom assim. E montei um escritório de advocacia com uma colega minha de faculdade. Eu acho que esse deve ter sido o mesmo início da carreira para muitos de vocês que estão assistindo. E eu e a minha sócia resolvemos nos inscrever numa plataforma de advogados correspondentes. Eu lembro que a gente pagou um valor, eu não lembro quanto era, mas nós ficamos esperando durante 2 meses e não apareceu ninguém. Foi horrível. Mas eu não desisti, fui procurando outras plataformas e outros meios de fazer advocacia de apoio e trazer uma renda extra para dentro do escritório. Então eu lembrei daquela plataforma que eu havia me inscrito e comecei a me inscrever em massa em várias outras plataformas de advogados correspondentes. A gente sabe muito bem que o investimento nesse tipo de plataforma é pesado. O início foi bem complicado, porque a gente fez o escritório do zero e nós éramos pessoas novas aqui na cidade. Nossos ganhos, eles eram sempre muito pouco representativos e as nossas despesas eram altíssimas. Não éramos muito conhecidos, foi difícil fazer uma cartela de clientes e assim que a gente começou a fazer ações, elas ainda demoraram para dar algum resultado. Para quem começa sozinho, acredito que todo o início de advocacia seja uma coisa mais ou menos assim, que demora um pouco, demora a dar resultados e leva muito trabalho, muita dedicação. Às vezes eu dormia no escritório, não voltava para casa, não voltava para ver meus filhos, para ver o meu companheiro. Eu lembro que eu cheguei a dormir no sofá uma vez e estava muito frio. Chegava cedo, saía muito tarde. Uma coisa que eu consegui fazer com a advocacia de apoio é ter bastante tempo livre também, para trabalhar nos meus processos e para fazer o que eu quiser. Quando a gente se inscreveu nessa plataforma de advocacia de apoio, eu lembro que foi bem na época que o Brasil começou a passar por uma crise e estava bem difícil conseguir clientes, manter os custos do escritório naquela época. Em momento, acredito que a gente tomou uma decisão muito sensata de encerrar a parte física por um tempo do nosso escritório e o nosso escritório se dissolveu parcialmente. Mas prosseguimos com a atividade autônoma, cada uma atendendo numa comarca. Foi uma fase muito complicada, porque eu também estava tentando repensar minha carreira e a minha sócia também estava tentando repensar a carreira dela. Quando a atividade encerrou no escritório físico, foi um grande alívio, mas também foi uma grande preocupação para mim, porque eu queria progredir na carreira e alguma coisa não estava fazendo com que eu me sentisse bem naquele momento. E essa coisa que a gente fez de se inscrever nas plataformas de correspondente poderia parecer uma coisa muito boba, mas depois que a gente encerrou a atividade física do escritório, eu notei que essa coisa boba que a gente fez e que não gerou nenhum lucro, só prejuízo, poderia se tornar uma atividade lucrativa. Não que eu quisesse repetir o que tinha feito antes, mas eu resolvi me inscrever novamente nas plataformas de correspondente. E não é que isso acabou resultando numa das coisas mais importantes que aconteceram na minha carreira? Eu explico. Eu voltei a atender de forma autônoma e atendendo de forma autônoma, eu vi os meus lucros diminuírem. E eu queria um ganho imediato, um lucro imediato. E não é isso que a gente consegue na advocacia. Muitas vezes a gente precisa de muito tempo para poder prospectar clientes, atingir a confiança, fidelizar, entregar um resultado para só depois obter os lucros. Então eu precisava de lucros imediatos. E foi isso que eu fiz. E eu pensei, por que eu vou esperar o correspondente vir atrás de mim? Eu vou agir primeiro. E foi assim que eu comecei a fazer da advocacia de apoio uma atividade lucrativa, muito mais lucrativa do que as plataformas poderiam me oferecer. Mas para isso, eu criei um método próprio para qualificar o meu serviço
ampliar a minha capacidade de demanda e também para ampliar a minha capacidade de lucrar com essa atividade. Eu tinha 2 filhos em idade escolar, então eu lembrei dessa experiência que eu tinha tido lá dentro do Machado e Trindade, resolvi investir nisso, mas eu bolei uma estratégia própria porque eu senti que eu não podia depender das plataformas de contratação para desenvolver a advocacia por correspondência, senão eu ia ficar... senão eu não ia ter os lucros que eu estava precisando ter, que eu esperava ter. E eu decidi que eu ia montar uma estratégia, correr atrás sozinha, e foi isso que eu fiz. Eu acredito que a advocacia de apoio, para ser exercida como uma atividade que vai tomar seu tempo, ela tem que também te devolver um lucro, uma remuneração adequada para aquele tempo que você está empenhando para desenvolver a atividade. Então eu bolei uma série de métodos e estratégias para ampliar a minha capacidade de trabalho com a advocacia de apoio e também para ampliar os meus lucros consecutivamente, mas sempre visando entregar um melhor trabalho naquilo que eu me propunha fazer. E eu quero ensinar vocês a começar na advocacia de apoio exatamente como eu comecei. Eu também desenvolvi um método específico para fidelizar esses clientes e também para aprimorar o meu serviço. E foi através da advocacia de correspondência que eu obtive experiência na advocacia prática dentro do fórum, audiências e também nas diligências extrajudiciais. Se tu tem curiosidade de saber tudo isso, eu vou te explicar nessa semana que vai vir, que é a Semana da Advocacia de Apoio, onde eu vou falar cada dia de um ponto específico sobre esses métodos que eu desenvolvi e também sobre como executar esses serviços da melhor maneira possível e fidelizar os escritórios que vão ser os contratantes. E melhor, como eu fiz isso com R$0, começando sozinho. Se você vai ter curiosidade, acompanhe a semana através do perfil do Instagram e também nos vídeos que eu vou colocar no YouTube, no meu canal e na link da bio. Foi horrível, eu passei muito trabalho. E eu só pensava, meu Deus, será que vai ter dinheiro para pagar o aluguel? E pesquisando, uma vez eu encontrei um site que falava sobre advocacia de apoio. E eu perguntei, o que é isso? Meu nome é Jaqueline Machado, eu sou sócia proprietária do escritório de advocacia Jaqueline Machado Advocacia Personalizada, onde eu faço advocacia particular e também a advocacia de apoio. E hoje eu tô aqui para falar justamente sobre essa segunda atividade, que é a advocacia de apoio, que eu atuo nela com maior prazer e maior orgulho, porque foi através da advocacia de apoio que eu adquiri toda a experiência que eu tenho hoje. Eu vou esperar vocês.